Muito bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou o Gabriel Reis e eu vou te contar o que eu assisti nessa semana. No nosso cardápio nós temos A Onda do Século. Então o filme que eu vou falar é Os Caçadores de Emoção, que é um filme de 91, um filme de ação aí da diretora a Catherine Bigelow. Então antes de começar, só lembrando que na descrição do episódio você tem a lista de filmes que eu tô assistindo e também você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram @cinemagril ou mandar um e-mail pro podcast cinegril@gmail.com e por meio dessas a gente posta aí qual vai ser o próximo episódio da semana, você pode mandar sugestões, né, coisas que a gente pode assistir e conversar com vocês aqui ao longo dos episódios, né? Então, vamos começar aí. A gente teve uma semana de hiato ali, né? A gente fez um episódio grande, que foi o episódio de Cidade dos Sonhos. Teve uma semana de hiato, que tinha feriado e tudo. E agora a gente volta aí na nossa rotina normal com Caçadores de Emoção. You still haven't figured out what riding waves is all about, have you? It's a state of mind. It's that place where you lose yourself and you find yourself. You don't know it yet, but you got it. It's right there. It's not tragic to die doing what you love. Little Hand says it's time to rock and roll. Everybody freeze! Somebody move! Keep your hands up and your eyes down! We are the ex-presidents! FBI! Freeze! Special Agent John Utah, day number 1 in L.A. Welcome aboard. You want to nail the bank robbers and be a big hero? Definitely. That's Bodhi. They call him the Bodhisattva. If you want the ultimate, you gotta be willing to pay the ultimate price. Short trust tomorrow. Next day outside latest. Everything moves in cycles. So twice a century, the ocean lets us know just how small we really are. It's the ultimate rush. There's nothing that comes close to it. Not even sex. Johnny has his own demons. Don't you, Johnny? The ex-presidents are surfers. Então, Caçadores de Emoção, ou Point Break, que é a tradução em inglês, é um filme de 1991 de 2 horas e 2 minutos, da diretora Catherine Bigelow, e é estrelado pelo Patrick Swayze e o Keanu Reeves. Eu assisti esse filme na MUBI, mas tem também no Globoplay, na Amazon Prime para assistir. Eu assisti porque é um filme famoso dos anos 90, né? E fazia tempo que eu não assistia algum filme de ação, né? Eu assisti alguns filmes assim, mais drama, uns filmes mais antigos recentemente. E tava a fim de assistir alguma coisa mais, uma ação, assim, algum clássico aí dos anos 90. Além disso, ele é dirigido por essa diretora famosa que é a Catherine Bigelow. Então, eu só vi um filme dela anteriormente, ela é bem famosa, já ganhou Oscar e tudo. Então, eu fiquei curioso de conhecer aí um pouco mais o estilo dela de direção, né, a ideia dela nos filmes, né, e um filme de ação aí com 2 diretores muito conhecidos. Uma sinopse do filme: é um filme que acompanha então um agente do FBI que se infiltra num grupo de surfistas que podem estar relacionados, né, a uma sequência de roubos a bancos que estão acontecendo em Los Angeles. Esse filme eu gostei muito dele, até por isso que eu resolvi fazer um episódio só dele. É um filme de ação clássico, na maneira clássica das coisas, né? Um filme com um enfoque de roubo a bancos, então se for teu estilo de filme, você provavelmente vai gostar, porque é um filme, apesar dele ter alguns clichês clássicos dos filmes de ação, de roubo a banco, coisa de filmes de infiltrado, né? Ainda assim ele consegue fazer de uma forma bem original e bem feito, né? Especialmente as sequências de ação aqui são muito boas. Então, caso você tenha curiosidade, seja do seu estilo de filme, eu recomendo muito que você assista antes de continuar. Ou se quiser continuar e eu contar pra você como que é o filme, sem problema nenhum. Dito isso, vou te dar os 5 segundos aí pra você pensar e se decidir, e a gente vai começar a contar mais detalhes desse filme. Então o Johnny Utah, que é o personagem principal interpretado pelo Keanu Reeves, é um agente recém-formado do FBI que se destacou muito na academia, né? Na formação dele, ele era o melhor da sala, por assim dizer, e ele consegue seu primeiro trabalho numa divisão de roubos a bancos em Los Angeles. O seu parceiro é um homem chamado Papas, é um veterano que está no final da sua carreira e não tem tantas ambições, não tem grandes ambições de ter muitos outros casos, de resolver outros mistérios, ele está meio que já em piloto automático no final da carreira. O caso que eles pegam então é de uma gangue que está há mais ou menos 3 anos fazendo uma série de roubos e conseguindo escapar de todos.
Eles sempre roubam os bancos no período do verão, então em 3, 4 meses ali do verão. Eles usam máscaras de antigos presidentes americanos e pegam só o dinheiro do caixa, eles nunca vão pro dinheiro do cofre. E eles fazem tudo isso dentro de 90 segundos, o que dificulta muito eles serem pegos. Então o Johnny assume esse caso, né, e ele e o Papas, né, assumem esse primeiro caso para tentar resolver uma coisa que eles estão o FBI está há 3 anos tentando resolver e não consegue. Mas o caso está no momento parado, eles não conseguem nenhuma pista. Além disso, os colegas de trabalho ali do Papas, eles tiram sarro porque o Papas tem uma teoria de que os assaltantes são um grupo de surfistas. O Johnny decide dar crédito para sua teoria e ele acredita que eles são surfistas porque eles têm marcas de bronze ali, em alguns vídeos conseguem pegar que eles têm marcas de bronze, que eles têm eles conseguiram pegar rastros de cera de prancha no local dos acidentes, dos assaltos. E esses assaltos que acontecem em Los Angeles só acontecem durante o verão, que é bem a época que a população de surfistas da cidade aumenta. Sendo assim, o Johnny decide se infiltrar nesse grupo de surfistas através da Tyler, uma menina que ele conhece ali surfando, que ensina ele a surfar e apresenta para o líder ali daquele grupo, daquele bando que se chama Bodhi. A Tyler, na verdade, né, e o Johnny formam um casal e gradativamente o Johnny vai se afeiçoando com o grupo, com o mundo do surf e acaba se apaixonando aí pela Tyler. Depois deles definirem os principais suspeitos, um grupo de surfistas assim, mais territoriais, mais violentos de outra praia, o FBI faz uma investida, mas descobre que eles não são o grupo que eles estavam procurando. É aí que surge finalmente a verdade, que o Bodhi e os seus grupos são de fato as pessoas que estão por trás do roubo. O Johnny e Papas, então, eles seguem o grupo, conseguem antecipar um desses assaltos desse grupo e surpreendê-los. Depois de uma grande perseguição, eles conseguem escapar, o grupo de assaltantes, mas não antes de um dos ladrões mascarados conseguir olhar bem para o Johnny e identificar o Johnny. É nesse momento que a Tyler descobre que o Johnny tem uma identidade dupla e deixa ele. E o Johnny é acordado no meio da madrugada pelo Bodhi e seu grupo que levam ele para pular de paraquedas. Depois que ele pulam, né, o Bodhi revela que ele sabe da identidade do Johnny, sabe que ele é agente federal. E o chantageia através da Tyler, falando para ele que ele deve ajudar eles a roubar um último banco e escapar em segurança para o México, senão eles vão matar a Tyler. Então eles sequestram a Tyler e usam ela de mercadoria de troca aí com o Johnny, porque eles já sabem que os dois estão juntos e que o Johnny tem uma afeição pela Tyler. O assalto de banco, então, em que ele é forçado a conduzir, dá errado. Isso principalmente em parte principalmente pela ganância do Bodhi em ir atrás dos cofres, dessa vez uma coisa que eles nunca faziam, e boa parte da gangue é morta, só sobrando o Bodhi e o outro participante além do Johnny. O Johnny fica na cena do crime e os policiais chegam e prendem o Johnny por, a princípio, uma participação nesse assalto. Só que o Papas, que é o parceiro dele, quando vai conduzir ele para a delegacia, solta ele e os dois vão juntos para um último confronto no aeroporto, onde os integrantes restantes da gangue estão se preparando aí para fugir para o México. Depois de um novo tiroteio, o Papas morre e o Johnny vai junto no avião como resgate, né? Como uma mercadoria ali para trocar caso necessário. O Bodhi e o integrante restante que está quase morrendo pulam do avião no ponto de encontro, que é no México, deixando o Johnny no avião sem saber o que vai acontecer com a Tyler. Ele resolve pular do avião sem paraquedas. Ele pega o Bodhi no ar e os dois caem no chão de uma forma mais violenta logo após acionar o paraquedas bem perto do chão. A Tyler então é liberada naquele deserto onde eles caem e o Bodhi foge se despedindo aí do Johnny, fugindo, né, com todo o dinheiro. Um tempo se passa e na Austrália está acontecendo a maior tempestade do século, com as maiores ondas já vistas nos últimos tempos. O Johnny, ele sabe que o sonho do Bodhi era pegar a maior onda que existiu, mesmo que isso significasse que ele significasse a morte dele. Então o Johnny vai ao encontro nessa praia da Austrália e consegue encontrar ele. Eles têm uma última luta e o Johnny consegue prender o Bodhi.
O Bodhi então faz um último pedido para surfar a onda da sua vida, surfar antes de ir, né, para cadeia, mesmo que isso garanta a sua morte, né, como uma espécie de suicídio. Da mesma maneira que é um último pedido de um condenado à morte, o Johnny concede, deixa o Bodhi ir para o mar e surfar a sua última onda. E é aí que o filme acaba. Bem, esse filme, eu achei um filme muito bom de ação dessa diretora, a Catherine Bigelow, onde a gente percebe uma certa deturpação, uma mudança, assim, um pouco do gênero clássico de assalto a bancos, né? Isso porque ele leva em consideração o grupo de assaltantes é um grupo um pouco fora do comum, que é essa questão dos surfistas, né? Então acho que ele tem um pouco dessa onda da praia, das ondas. E pra mim, o que mais me impressionou foi exatamente isso, as ondas, né? Então o filme, principalmente no começo, na primeira metade dele, ele tem muitas cenas mostrando o mar, mostrando as ondas, os surfistas surfando, né? Então o ato ali, ele é mostrado de uma maneira muito bonita, muito plástica. Então são cenas muito marcantes, assim. Eu me impressionei porque realmente me chamou muito a atenção a qualidade técnica, assim, do filme nessa parte, nos ângulos que ele filma. É bem criativo as maneiras que eles filmam as ondas e o mar. Então foi uma coisa que me surpreendeu, que eu não lembro, assim, de um filme que tenha filmado tão bem esse ato de surfar, sabe? É muito interessante a maneira que ela escolhe, que é como se, até endeusando, assim, um ato do surf, né? Como se fosse uma espécie de casamento do homem com a natureza, né? É uma coisa muito idealizada e bonita, assim, essa primeira parte do filme. Então, principalmente, tem uma cena do filme em que se passa a noite, que eles vão surfar à noite, e eu confesso que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi do cinema, assim, sinceramente, essa cena deles surfando à noite, com o luar batendo na água, daí eles pegando o tubo ali, né, fazendo várias coisas ali na praia, lá no mar, né, nas ondas. É uma coisa que ficou muito bonita a cena, assim, ficou uma cena assim meio escura, com um único foco de luz sendo a lua, e realmente me impressionou, assim, a plasticidade da cena. Deve ter dado muito trabalho ter filmado aquelas cenas, porque cada onda eles filmam de várias direções, muita coisa em câmera lenta, assim, dos mares, e cria um clima muito único essa primeira etapa do filme, que é a gente realmente entrar no mundo ali daquele grupo de surfistas, né? Aquele grupo meio exótico do Bodhi, né? E da Tyler. Então a gente eu acho que o efeito dramático que ela cria nesse começo é muito bom, porque a gente realmente se vincula com aquele mundo que o Johnny tá mergulhando, que tá se infiltrando, que é o mundo do surf. Então eu acho que eu não surfo, né? Mas eu imagino que quem surfa geralmente quem surfa assim mais sério realmente leva até como um estilo de vida. E eu acho que a maneira que ela escolheu de representar isso no filme consegue verbalizar isso, né? Pra eles o estilo de vida era a vida deles, aquelas ondas. E como uma maneira assim quase divina que ela representa as ondas, isso reforça esse efeito dramático da cena. Então pra mim, realmente isso foi muito bonito. Foi a principal coisa que me chamou a atenção nesse filme, foi a beleza como filma a natureza, assim. Realmente foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, e que nem eu tava falando, eu acho que se você surfa e viu esse filme, provavelmente você vai gostar bastante dessas cenas, porque elas são muito, muito bonitas, né? Me lembrou um pouco, tem aquele canal Off, né? Que ele filma muito esse tipo de situação, de onda e tudo, né? Mas ainda assim, eu achei melhor do que esses documentários de surf, inclusive. Eu achei que, assim, não sei, tem alguma coisa muito diferente que ela usou, alguma técnica, não sei. A sensibilidade dela mesmo como diretora, né? Inclusive, e com o diretor de fotografia, obviamente, que realmente conseguiu transformar as ondas e o mar ali quase como uma divindade, assim, né? Pro filme. E isso é uma parte que é bem diferente em relação a outros filmes de assalto a banco, né? Essa coisa mais espiritualizada das ondas, do mar e daquele grupo, né? Um grupo de assaltantes que são até meio budistas, né? Tanto que o Bolt vem de Bodhisattva, né? Que é o iluminado, né? Num termo da religião budista. Então é interessante esse tipo de deturpação, assim, que ela faz nesse gênero clássico, né?
E além disso, boa parte das cenas são feitas, das cenas do mar e do ar também, são feitas pelo próprio Patrick Swayze. Eu olhei que ele já era um cara que saltava, já era um cara que surfava, e ele fez questão de fazer quase todas as cenas, então usou poucos dublês, o Patrick Swayze, né? E definitivamente isso gera uma imersão muito massa no filme, assim, muito interessante, tanto as cenas no ar, né, quanto as cenas do mar, que pra mim são um ponto forte do filme. Você se sente muito imerso, né? São cenas muito bem feitas. Não só isso, não só as cenas da natureza, como as cenas de ação são muito, muito boas, pra mim, pelo menos. Duas cenas que eu achei que foram excelentes foi a cena da invasão do FBI a cena que o grupo do FBI, né, invade o primeiro grupo invade a casa do primeiro grupo de surfistas, aqueles que eles estavam suspeitando inicialmente. E que achei uma cena muito boa, principalmente porque tem um momento tenso, assim, inicial, de silêncio, de preparação, e quase como um elástico, assim, que vai se esticando, se esticando. A gente não sabe que horas vai arrebentar, que horas que aquilo vai virar um tiroteio, mas a gente sabe que algo errado vai acontecer. E eu acho interessante que vai se prolongando até um momento, assim, que estoura o elástico e as coisas acontecem de uma maneira muito drástica. Então eu achei uma cena muito boa essa da invasão do FBI. E também a cena de perseguição de carro e depois a pé, que o Johnny corre atrás do Bodhi mascarado, né? Então essa cena, ela tem um início bem tranquilo, que eles estão só fazendo ali a escolta do banco, começa com a perseguição de carro, e segue com uma perseguição a pé muito legal, aquela coisa bem clássica de filme de ação, mas que aqui ficou muito bem feito, e pra mim gerou um efeito muito legal, assim, de, puxa, você não sabe se vai dar certo, vai dar errado, muita coisa acontecendo no meio, muita correria, muita filmagem assim em primeira pessoa, então ficou bem legal o efeito dramático das cenas de ação, e que daí realmente me deixou ainda mais imerso, né? Tem uma primeira parte que é muito focada na natureza e na gente entender o que era aquele grupo. Na segunda parte, em que tem esse enfoque na investigação, na ação, no tiroteio, você ainda fica muito imerso no filme, porque as cenas são muito bem feitas. Até essa cena da invasão ali na casa dos surfistas, eles entram de uma forma meio abrupta, meio agressiva, meio desajeitada, meio caindo no chão, uma cena caótica, assim, quase sem câmera lenta também. Então a ação pura acontecendo ali, a coisa muito rápida. Então gerou uma imersão muito boa, assim, foi uma cena de ação muito, muito legal. Me lembrou um pouco um episódio de True Detective da primeira temporada, que eles fazem entram numa casa, assim, de uma cena assim, poderia ser análoga, que eu imagino que eles possam ter se inspirado nesse filme aqui, porque foi muito bem feito, né? Então, assim, uma cena que realmente foi bem memorável pra mim, como ela se desencadeia rápido, as coisas acontecem muito rápido, e uma coisa que eu não gosto e eles não usaram aqui, você, quando tem aquelas cenas que cortam muito, né? Então a gente quase não vê ação, só vê corte, ou quando colocam o foco da cena é muita música muito alta, e não deixa assim o barulho da briga acontecer. Já aqui o pessoal do som e por direção da Catherine, ela deixou uma trilha sonora quase no mínimo, aquele silêncio antes das coisas darem errado, que gera mais tensão pra mim. E a música realmente no mínimo, assim, realmente deixando o barulho da briga, o barulho do tiroteio, o barulho da confusão acontecer. Então acho que isso daí é uma coisa muito mais efetiva do que algumas cenas de ação, por exemplo, que tem muitos cortes, muita música. Pra mim tem um efeito dramático muito melhor. Então eu gosto muito mais de cenas de ação assim, mais limpas, porque eu acho que tem um efeito da briga muito maior. Além disso, um grande forte desse filme pra mim foi de que a maioria das cenas foram gravadas em locações reais, né? Isso também gera uma imersão muito maior pro filme. Então tem muita coisa filmada na praia mesmo, no mar mesmo, ali dentro do mar. A equipe, dá pra ver que a equipe tá dentro do mar, filmando a onda passando, sabe? Então tudo isso é muito legal. E as cenas nas ruas de Los Angeles ali, a cena do assalto da casa,
eu tenho fraco pra isso porque eu acho que é uma coisa que muitos filmes hoje em dia subvalorizam, né? Que é a cena em locações reais. A gente percebe, pelo menos é uma chatice minha, tá? Talvez não seja sua, mas é minha, dessa questão de que tem muitos filmes que fazem tudo em estúdio, em tela verde, e pra mim tira muita imersão, né? A gente já conversou disso no podcast em alguns outros filmes, né? Que eu sinto que quando o filme exagera muito nisso, me tira muito, assim, especialmente filmes de ação. Porque requer movimento, requer o uso do espaço, né? Acho que até por isso eu sou um grande fã dos filmes do Jack Chan. Que eu sinto que eles têm essa questão mais coreografada, da poesia do movimento, a luta é uma dança, né, praticamente. Só que ele também gosta de não cortar a ação, né? Então a câmera tá parada, as coisas estão acontecendo, não fica cortando a cada soco que a pessoa dá, fica cortando. Ele gosta de usar locações e objetos de cena. E eu lembrei de outro filme de ação que me impressionou muito nesse contexto, assim como o Caçador de Emoção me impressionou, que foi um filme chamado Police Story, de 1985, que é um filme chinês dirigido pelo próprio Jackie Chan. Que é um filmaço, tá? Muito pouco falado esse filme, eu vou deixar na descrição do episódio. Se eu não me engano tem na Amazon Prime. Um filmaço. Uma história simples, mas que com cenas de ação muito boas fazem o filme ser excelente pra mim, né? Então, principalmente a cena inicial. Se você gosta de filme de ação, definitivamente eu recomendo você assistir esse filme, porque tem muitas, assim, cenas, assim, em situações diferentes. Tem até uma cena que o Jack Chan tá em cima de um ônibus, aquela coisa do Jack Chan que pessoalmente eu gosto muito, né? Tem algumas coisas do filme que envelheceram talvez não tão bem, mas as cenas de ação são excelentes. Isso não tem o que falar. E aqui em Caçador de Emoção me lembrou um pouco esse clássico aí do Jack Chan. Mas voltando, né, pra questão do filme, um belo contraponto que existe entre as cenas de ação, que são cenas frenéticas, rápidas, que a câmera fica mais fixa, né, como eu disse, coisas que me agradam. As cenas do mar são cenas mais longas, muito uso de câmera lenta, passando essa sensação de calma e de paz que o mar trazia para aquele grupo. Então, a transformação do ambiente ao longo do filme é uma coisa que é expressiva também. No início do filme, até metade, a gente tem muito azul, né, na paleta de cores, a gente tem muito mar, muita onda, e gradativamente vai virando para um clima mais urbano, e gradativamente tem um clímax que acontece no deserto, né, o clímax propriamente dito, né, não a última cena, mas o clímax, ele acontece no deserto. E pra mim, isso é, de certa forma, uma mudança, então, da história e da energia do filme, né? De um ambiente calmo e sereno, que é o mar, né? Pra alguns ou pra outros, mas assim, a forma que ela mostra um ambiente sereno, de paz, para um ambiente inóspito, que é o final do filme, então, o deserto, que é quando, basicamente, tudo dá errado, né? A boa parte da gangue morre, o parceiro, né, que é o Papas, morre. E eu acho muito interessante quando o ambiente ele reflete junto o conteúdo da história. Então, para mim, esse início de mar para deserto, mar para cidade, para deserto, ele também é um reflexo da energia da história e do caminho que a história vai tomando. Além disso, não só o ambiente se transforma, mas o Johnny também tem uma transformação interessante, né? Ele sai do começo, que é um cara de terno e gravata, gel no cabelo, um cara assim mais certinho, um cara extremamente focado no trabalho e ambicioso, né? Para um cara mais solto, cabelo grande, daí começou já a usar mais roupas jeans, surfa todos os dias, então ele tem uma mudança muito interessante ao longo do filme. E uma grande atuação dos atores principais, né? Tanto, né, o Keanu Reeves e o Patrick Swayze, especialmente. Então o Bodhi é um vilão extremamente carismático no início do filme, mas que se torna uma força da natureza quando a gente descobre que basicamente ele não teme a morte, né? Então o que torna ele um perigo muito maior, porque ele não teme tomar um tiro da polícia, não é o tipo de coisa que incomoda ele. Ele teme de verdade a falta de liberdade, que é traduzida até no final, que basicamente ele comete um suicídio, né? Então, sendo assim, ele é um grande contraponto pro protagonista. Então, assim, eu acho que é aquela coisa que a gente fala, né? Quando tem duas forças num filme, né? Um herói ou vilão, né? De uma forma mais clássica,
é importante que o vilão seja tão ou mais interessante que o herói e tenha um poder de contraponto forte para poder esse embate, né, ser interessante de ser assistido. E aqui eu achei que foi muito legal porque o Bodhi é um cara realmente que não tem medo das coisas que ele tá fazendo, não tem medo de um desfecho ruim, não tem medo de morrer, o que torna ele uma ameaça muito maior para a polícia e para todo mundo em volta. Além disso, a relação dos dois e a proximidade confundem o Johnny e ele começa a absorver a identidade do Bodhi para si, até ele se torna uma pessoa mais calma, menos ansiosa, e ele começa a se fundir ali, né, com o grupo, o que torna o Bodhi ainda uma ameaça ainda maior, porque ele começa a enxergar ele como um amigo e não como um suspeito. Eu não sei até que ponto, mas eu tenho certeza absoluta que Velozes e Furiosos foram inspirados por esse filme aqui. Ou por outros filmes passados que eu não conheça, mas eu achei o formato, o arquétipo ali, o jeitão da história muito parecido com Velozes e Furiosos, né? Que acredito que boa parte das pessoas assistiram, né? O primeiro filme, que é um grande filme pra mim, eu gosto muito do primeiro filme e gosto muito do terceiro, o Desafio no Japão. Desafio em Tóquio, né? E me lembra muito, tem um paralelo, eu acho um paralelo muito interessante dos dois filmes, porque no Velozes e Furiosos é um policial novo que se infiltra lá num grupo de corredores e tá descobrindo quem que tá fazendo assaltos a caminhão, descobre que no fim é o líder lá que ele acabou se afeiçoando e tem que tomar uma decisão moral final do que ele vai seguir. E ele, desses spoilers, né, de Velozes e Furiosos, você não viu até agora, infelizmente eu vou acabar te dando um spoiler aí do primeiro Velozes e Furiosos. No final ele acaba deixando o Toretto fugir da polícia, né? Então ele acaba tomando a decisão de ficar do lado dos criminosos. Então esse estilo, né, um policial infiltrado que se apaixona pelo estilo de vida do grupo e gera uma amizade e tem uma amizade gerada entre herói e vilão, é o arquétipo dessas duas histórias, tanto na Caçador de Emoção quanto Velozes e Furiosos. E os dois, né, cada um foi um clássico de sua época, né? Caçador de Emoção dos anos 90, Velozes e Furiosos nos anos 2000. Então achei um jeitão de filme muito parecido entre os dois. Além disso, é um filme interessante porque o Caçador de Emoção, né, voltando, porque ele, como eu falei, eles usa vários clichês de filmes de ação, vários clichês de filme de assalto a banco, e ele faz mudanças que realmente dão um ar muito original pro filme. Então na superfície a gente tem esse filme que é um policial infiltrado, mas que pra mim, abaixo da superfície, é a busca da identidade pelo personagem do Johnny. E eu sinto que isso é comentado várias vezes ao longo do filme. Então o Johnny, ele foi o melhor da sua turma no FBI, ele chega querendo se provar e se provar ali no setor que ele foi realocado, e ele quer reanimar o ânimo ali do seu parceiro, o que acaba gerando uma confiança plena entre esses dois. E eu gostei dessa dinâmica da dupla, assim, dando certo. Essa dupla de policial é uma coisa que já foi explorada muito em filmes, né? Máquina Mortífera, A Hora do Rush, enfim, várias coisas, vários filmes aí, né? Que a gente tem por aí. Só que eu confesso que se fosse uma dinâmica que eles são brigados e só no final eles iam ficar amigos e próximos, eu ia achar talvez pouco cansativo, assim, e talvez não teria gostado tanto, mas eu achei legal que aqui eles têm uma desavença inicial, mas ao ponto, eles definem um ponto de conexão logo no começo do filme, e isso gera um vínculo dos dois que serve para o resto da investigação. O Papas, ele é um veterano já esquecido e já desvalorizado, e o Johnny, ele tá num outro momento, que é o novato que tá querendo se provar, né? Então, isso eu achei interessante porque esse vínculo dos dois rapidamente foi feito. Não foi aquela coisa, eles não se gostam e tal. É meio que um ajudando o outro a provar, né? O Papas, ele quer provar que ele não é ultrapassado. E o Johnny quer provar que ele é um excelente policial. A cena final também é muito bonita porque, pra mim, ela serve quase como um epílogo. Porque o confronto... Assim, o clímax, pra mim, é o salto aquele salto no deserto. Pra mim é como se fosse a luta final. E aquele epílogo é um confronto final mais silencioso. Tá chovendo na praia, é mais calmo e é uma luta mão a mão. Então eu sinto que é a conversa final dos dois. E eu sinto que a resolução foi satisfatória porque o sonho do Bodhi, né, era pegar a maior onda
que já existiu e morrer junto com a onda. Ele fala isso no meio do filme, né, que queria morrer junto, queria morrer fazendo o que amava, que era surfar. Então eu achei a cena muito legal porque é a conversa final do Jody e do Bodhi, e o Johnny, né, deixando ele ir pra onda, ir pro mar e acabar morrendo no mar, que era onde ele queria morrer. Mas, mais do que isso, pra mim, junto com essa resolução do Bodhi, tem a resolução do Johnny, que no final ele não quer ser policial, né? Tanto que o Bodhi vai pra água lá, né? Vai surfar a última onda da vida dele, e o Johnny pega o distintivo e joga longe e segue a vida dele. Então, por mais que ele se destacasse, era muito do que os outros queriam pra ele, não o desejo dele. Ele comenta isso no começo do filme com a Tyler. É claro que ele estava se infiltrado e talvez fazendo um personagem, mas você percebe que isso tá dentro do... É um conflito interno que ele apresenta. E no final se resolve dessa maneira, né? Dele desistir de ser policial. E isso eu sinto que ele aprendeu com o Bodhi. Foi a contribuição do Bodhi pra ele que foi resolver, foi ajudar a ele ter esse insight sobre a própria vida. Então, de certa forma, o arco do Johnny é definir quem ele é e o que ele quer. É claro que a investigação, o surf, tudo isso serve de pano de fundo para acontecer essa conclusão, mas para mim o principal ponto do filme em relação ao personagem do Johnny é a definição da identidade dele, dele decidir o que ele quer, o que ele gosta de fazer. E não sentir que o valor dele está relacionado às coisas que ele faz, né? Falando assim, muita gente se identifica com esse tipo de coisa, né? Que às vezes a gente percebe que talvez a gente sente que o nosso valor está relacionado a coisas que a gente faz, quando não tem nada a ver. E se você seguir uma vida que você faz as coisas que os outros esperam que você faça, você nunca vai ter um poder real de decisão, né? E eu sinto que foi o que o Johnny percebeu no final. Que o Bodhi, ele viveu a vida... É claro, isso não justifica fazer assalto a bancos, né? Mas ele conseguiu identificar no Jody essa identidade e fez ele, com uma espécie de espelho, olhar mais pra si e perceber que ele não queria ser policial. Que ele, apesar de ser bom naquilo, não era o que ele esperava pra vida dele. Então, depois que ele concluiu a tarefa, né? Depois que ele prendeu, né? Assim, localizou o Bodhi, ele joga o distintivo dele fora, no sentido de, beleza, resolvi, fechei o capítulo dessa parte da minha vida e agora eu vou seguir fazendo o que eu quero fazer da minha vida. Então isso foi uma contribuição direta aí dessa investigação e do Bodhi, que foi um amigo que ele fez no trajeto. Então isso foram as coisas que eu gostei bastante. Alguns pontos que não são grandes assim, mas que eu talvez não gostei tanto desse filme. Acho que a primeira coisa foi a trilha sonora, que eu confesso que eu não achei tão marcante. E talvez não gostei muito da escolha das músicas. Não que são músicas ruins, mas pra mim, se você tá filmando aquela onda em câmera lenta, talvez uma música mais instrumental, uma coisa assim mais épica, até mais talvez orquestrada, eu acho que talvez ia ficar mais bonita, assim, ia passar mais aquela sensação de divindade que eu sinto que a Catherine queria passar pro mar. Então, eu não sei, talvez minha impressão é que não casou tão bem com o estilo do filme, a trilha sonora. Outro ponto que eu não gostei tanto foi o casal ali do filme, que é composto pela Tyler e pelo Johnny. Talvez porque eu não senti uma conexão forte o suficiente, e por não sentir uma conexão forte o suficiente dos dois personagens, eu não senti que o valor ali, a chantagem final tivesse um valor tão grande, sabe? E além disso, o plano final do grupo ali pra fazer escapar pro México, eu senti que foi complicado demais pra funcionar, e que me fez sentir que, assim, que as apostas no clímax ali não eram tão altas a esse ponto, sabe? Eles tinham um plano muito não sei, assim, um plano muito elaborado, e essa questão de sequestrar menino, o cara tem que seguir ele, daí depois deixa ele lá no avião, tudo muito, muito doido, assim, eu não gostei tanto. Mas é claro, são pequenas coisas do filme, pro todo ali eu gostei bastante. Eu só acho que esses 2, 3 detalhes talvez deixaram o filme um pouquinho pior, mas ainda assim um excelente filme.
finalizando, eu realmente vou atrás dos outros filmes dessa diretora, porque eu gostei muito do estilo dela nesse filme. Acho que, como eu falei, né, o que mais me marcou foi que ela filmou muito bem, as cenas de ação foram muito bem dirigidas, e a natureza em si, achei que foi uma maneira muito bonita de se filmar o mar. Achei que ficou bem legal essa junção da calmaria do mar, dessa paz que o mar traz, das ondas, né, da arquitetura das ondas, o jeito que ela filma as ondas, com a violência da cidade, então com as cenas de ação. Então, a violência e a paz, assim, eles andam muito juntas, e nesse filme eu acho que essa dicotomia ficou muito bem filmada, das duas maneiras. O único filme que eu já assisti dela foi o Guerra ao Terror, que é um filme de 2008, que eu lembro que tinha achado fantástico, que é um filme que fala da guerra do Iraque, né? E que ganhou o Oscar de melhor filme e também o Oscar de melhor diretor. Foi a primeira vez que uma mulher ganhou um Oscar de melhor diretora, né? Então isso daí é uma coisa bem interessante. E ela tem vários filmes por aí, eu vou com certeza dar uma olhada no futuro. Eu não lembro muito bem do Guerra no Terror, não, eu lembro que eu gostei, mas eu fiquei com bastante vontade de revisitar esse filme e ver as outras coisas que ela tem. Tem acho que A Hora Mais Escura também, que acho que é sobre a morte do Osama Bin Laden. Ela, pelo que eu vi rapidamente, essa filmografia dela gosta bastante de filmes de ação, assim como eu gosto também. E eu gostei bastante do estilo dela de filmar ação. Então achei que foi um filme muito, muito interessante, gostei bastante. E acho que vai ser difícil alguém filmar ondas e filmar o mar de uma maneira tão bonita quanto ela filmou nesse filme, filmou nesse trabalho aqui. Muito bem, terminamos aí nosso 23º episódio. Nós temos em breve, a gente tá indo aí, daqui mais ou menos 2 semanas, aí a gente tá indo para nossos 6 meses desse podcast. Então a gente já tem um conjunto ali muito legal de filmes, né? Então eu queria agradecer muito por vocês terem escutado. A gente ficou uma semana de hiato ali, porque eu também assisti alguns filmes talvez eu não achei tão interessantes de falar. Então peço desculpa aí se tiver alguém tava esperando e acabou não escutando. Porque a ideia é realmente falar de filmes que eu gosto de forma geral, que eu acho interessante, né? Nem que eu não adore, mas que acho interessante. E uma coisa que eu percebi também, a não ser que seja um episódio com a Júlia, né? Como foi o último, e que foi um episódio muito longo, a minha tendência talvez seja fazer episódios um pouco mais curtos. Talvez para ficar um pouco mais agradável de escutar, né? Não fazer episódios tão longos. Então, minha ideia é ficar girando em torno dos 40 minutos, 50 minutos, para não ficar aquela coisa muito cansativa. E vocês devem ter percebido que faz um tempo que eu não faço mais de um filme, né? Isso também é uma coisa que talvez pra frente vai virar uma regra, pra gente não ficar aquela coisa muito extensa, como eu falei. Então, só relembrando, nos siga nas redes sociais, o @cinemagril, mande e-mail pro podcastcinegril@gmail.com. Lembrando que você pode seguir, né, não só no Spotify, mas nas outras plataformas, você pode seguir esse podcast, pode dar as estrelinhas, compartilhe com seus amigos, pessoas que você gosta, isso nos ajuda a ter um alcance maior, então me ajuda e ajuda a Júlia demais. E lembrando que um ou outro episódio tem uma enquete na própria plataforma do Spotify que você pode responder. Então, se você tiver recomendação de filme, coisas que você queira que a gente assista, nos encontre nessas redes sociais que eu comentei e recomendo. Tem muita coisa aí boa que vai sair ao longo do ano, né? Quando tiver mais... A gente teve uma temporada ali de mais lançamentos, mas é claro que o propósito desse podcast é falar de filme de tudo que é tipo, né? Então... se você tiver algum filme diferente aí que não é muito... Especialmente se for um filme que é bom, obviamente, e que não é muito conhecido, é bem um nicho que eu queria atacar, assim. Então, se tiver alguma coisa muito boa que pouca gente conhece, pouca gente fala, me mande que eu vou assistir e a gente faz um episódio a respeito dele. É interessante que esse filme, o Caçador de Emoção, tem uma cena que se passa no Mulholland Drive, que é justamente o nome do filme que foi o episódio passado, o nome original em inglês, né? Que foi o episódio 22, Cidade dos Sonhos. E que, vou deixar a parte, mas eu achei que ficou um episódio muito bom. Tanto que foi o episódio mais longo do podcast, a gente não conseguiu encurtar e foi 1h30 de conversa, eu e da Júlia. E é o meu, assim,
acho que provavelmente o top 3 de filmes da minha vida, assim, que eu mais gosto. Foi feito no episódio passado, então recomendo muito você assistir o filme Cidade dos Sonhos, que o nome original é Mulholland Drive. Eu achei interessante que apareceu aqui essa rua aí, que é uma rua de Los Angeles, né? E vale a pena checar esse episódio, porque pessoalmente eu gostei muito. Acho que foi um dos melhores episódios aí desse podcast nos últimos tempos. Eu gostei muito de ter feito Cidade dos Sonhos. Finalizando, me diga aí, qual que é o seu filme de ação favorito? Porque às vezes é um nicho assim que eu aprendi muito a assistir com a minha mãe. A minha mãe, ela gosta só de filme de ação, filme policial. Então é um nicho de filme que eu gosto bastante. Já falei nesse podcast que o meu favorito é o Dia de Treinamento, né, que é um filme que eu acho fantástico. E mande pra gente qual que é o seu filme de ação favorito, se é alguma coisa que a gente possa assistir. Eu tava com saudade de ver um filme de ação e gostei muito de Caçadores de Emoção. Então, muito obrigado. A gente se vê na semana que vem e um abraço.